Se você valoriza histórias de coragem que nunca foram contadas, já deixe seu like e se inscreva no canal. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas um relato de guerra. Menos é uma promessa feita no inferno que atravessou décadas. A Estrada 47 cortava o coração da Itália como uma cicatriz que o tempo não conseguiu apagar, serpenteando entre colinas desfiguradas por explosões e vales que cheiravam a pólvora e sangue seco. E foi ali, no inverno de 1944, que o sargento Miguel Andrade viu sua vida e sua alma se romperem para sempre. O vento cortava os rostos como navalha, os uniformes colavam no corpo com o suor congelado, e o barulho dos estilhaços se misturava ao som distante de gritos abafados pela neve suja. O pelotão de Miguel havia sido separado do restante do regimento, após um bombardeio surpresa dos alemães, e o que restava agora eram 8 homens encurralados entre 2 flancos inimigos, sem reforços, sem comida, e com os rádios mortos. Os olhos de Miguel, acostumados ao caos, percorriam o rosto de cada um, decorando nomes e expressões, como se já soubesse que aqueles seriam os últimos rostos vivos que veria. Ele então fez o que nenhum comandante ousaria fazer. Reuniu os homens em círculo, tirou o capacete e disse em voz firme que, ali, naquela estrada esquecida, ninguém seria deixado para morrer sozinho. Um silêncio tomou conta do grupo, um silêncio mais profundo do que o da floresta à noite. E quando ele estendeu a mão para que selassem aquele pacto, todos, sem exceção, o acompanharam. Não foi um juramento militar, mas um juramento de homem para homem, de que um carregaria o outro se fosse preciso, e de que o último a ficar de pé não deixaria a história deles desaparecer na lama daquela estrada. E foi exatamente esse juramento que Miguel teve que honrar com o peso do mundo nas costas. A noite desceu sobre a Estrada 47, com um manto de escuridão densa e assustadora, cortada apenas por flashes eventuais de morteiros e o brilho tênue das estrelas que teimavam em aparecer entre as nuvens de fumaça. Os homens se revezavam para vigiar os arredores, mas os olhos estavam cansados, e os dedos tremiam não apenas de frio, mas de medo, do tipo que gruda na carne e impede até de piscar. Miguel não dormia menos. Ele não podia dormir, pois sabia que cada minuto perdido poderia ser o último para alguém do seu grupo, e ele havia prometido. Foi nessa noite que o cabo Renato, atingido no abdômen no ataque anterior, começou a delirar em febre, chamando pela mãe em italiano, entre gemidos. Abafados the door. Miguel rasgou o próprio uniforme para improvisar curativos, aqueceu água com o último isqueiro funcional, e, enquanto os outros tentavam cochilar sentados, ele sussurrava para Renato que tudo ia ficar bem, mesmo sabendo que não era verdade. Ao amanhecer, Renato já não respondia mais, mas ainda respirava, fraco, como uma brisa. E Miguel o carregou nos braços por 3 quilômetros, enquanto os outros limpavam a trilha. Cada passo doía como uma punhalada na coluna, mas ele apertava os dentes e seguia, porque desistir ali era trair não só o amigo, mas a promessa feita. E quando chegaram a uma clareira segura, Miguel improvisou uma maca com galhos e cordas arrancadas das mochilas e mandou que os outros descansassem. Enquanto ele continuava alerta, os olhos fixos na neblina adiante, esperando, ou talvez implorando, que alguém aparecesse. No terceiro dia de isolamento, a comida acabou, e o silêncio dos estômagos vazios começou a competir com o som abafado dos tiros distantes, cada vez mais próximos. Os soldados, agora reduzidos a 6 conscientes, começaram a se perguntar, em voz alta, se haviam sido abandonados, se o exército sequer sabia que ainda estavam vivos. E Miguel, mesmo exausto, mentiu para acalmar os ânimos. Disse que reforços estavam a caminho, que os rádios haviam sido consertados, e que só precisavam aguentar mais algumas horas. Ele sabia que tudo era mentira, mas também sabia que esperança, mesmo falsa, podia salvar uma vida a mais. Naquela noite, ele saiu sozinho para procurar algo que alimentasse os companheiros menos cogumelos. Rises, qualquer coisa que não os matasse, e foi nessa busca desesperada que encontrou um cadáver alemão congelado entre as pedras, vasculhou as bolsas com mãos trêmulas e encontrou um cantil com água e uma pequena sacola com 3 barras de ração seca. Ao voltar, dividiu cada pedaço como se fosse ouro, deixando para si apenas as migalhas. E ninguém sequer percebeu que ele não revia. Foi nessa mesma noite que o rádio deu um estalo súbito, um chiado breve, e uma voz distante ecoou por 3 segundos. Incompreensível, mas viva. Miguel correu até o aparelho e tentou resposta, mas tudo voltou ao silêncio. Foi o suficiente para ele olhar nos olhos dos seus homens e dizer, com a voz embargada, eles sabem que estamos aqui. Antes de continuar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua força mantém viva cada uma dessas histórias esquecidas pela guerra. E essa, em especial, não merece ser silenciada.
Agora, respire fundo. E volte comigo para a estrada 47. A fumaça havia baixado, mas o gosto de enxofre e sangue ainda preenchia o ar. O capitão Moraes, ferido e desacreditado, se arrastava até o corpo do tenente Costa, tentando encontrar sinais de vida naquele que, até a noite anterior, gritava ordens com firmeza inabalável. Mas o peito de Costa já não subia mais. Silêncio absoluto. Nenhum comando, nenhum sargento ao lado. Só ele, e o mapa menos molhado de sangue, menos ainda dobrado no bolso interno da farda, tremendo junto ao seu coração que insistia em continuar batendo. A estrada à sua frente agora era uma linha reta para o inferno, e Moraes sabia que, mesmo sem ordem superior, ele não abandonaria aquele traçado. Ao longo da trilha, corpos jaziam entre árvores retorcidas, abandonados pelo caos que consumiu a companhia. Um a um, ele reconhecia os rostos. Soldados que dividiram cigarros, risadas e o frio da trincheira. Alguns ainda seguravam cartas de casa nas mãos rígidas. Moraes caminhava lentamente, falando os nomes de cada um como quem lê um salmo de guerra, batendo continência diante dos mortos como se ainda tivessem fôlego para ouvir. A solidão daquela estrada não o enfraquecia. Ao contrário, ela tornava mais claro o juramento que havia feito. Ninguém seria esquecido. E se ele era o último, seria também a voz de cada um que ficou. Em determinado ponto, perto da curva onde o mato se fechava e a estrada 47 se tornava uma armadilha de lama e minas, ele ouviu gemidos abafados. Escondeu-se instintivamente atrás de uma pedra, fuzil em mãos, olhos varrendo a neblina. Mas o que encontrou foi um alemão, jovem, pálido, sangrando. Estava desacordado, com um estilhaço cravado no abdômen. Moraes apontou a arma. Respirou lembrou-se de Costa dizendo, no primeiro mês de guerra, respeite quem sangra menos mesmo que use outro uniforme. Então baixou o fuzil, rasgou parte da própria camisa, e começou a estancar o sangramento. Aquela guerra não era mais sobre lados, era sobre quem ainda tinha a alma no meio do horror. Levar o inimigo nas costas por quilômetros de estrada, enlameada enquanto ouvia o zumbido de drones e aviões. Ao longe parecia loucura, menos mas era o que Moraes estava fazendo. Keita passou do... Seu tornozelo estava inchado, e a febre já começava a distorcer sua visão. Mas ele não parava. O alemão, semiconsciente, murmurava frases desconexas, talvez nomes de irmãos, talvez orações. Moraes não compreendia a língua, mas compreendia a dor, e em cada gemido do outro, sentia como se estivesse ouvindo seus próprios mortos pedindo para seguir. Na altura da antiga ponte de madeira, encontrou 2 soldados brasileiros encurralados sob fogo inimigo, escondidos atrás de um jipe. Haviam sido deixados para trás na debandada, ambos feridos. Desesperançosos, quando viram Moraes se aproximar com um alemão inconsciente nos ombros, não souberam se era loucura ou redenção. O último homem murmurou um deles. É o próprio Moraes. Ele não respondeu. Apenas puxou os 2 para junto de si e os fez engatinhar por entre as ruínas. Uma granada caiu próxima, levantando lama e lembranças. Mas os 3 sobreviveram. Os 3, e o inimigo que ele carregava, à noite, acamparam sob árvores tortas, sem fogueira, para não chamar atenção. A tempestade cessara. Mas o frio era tão cortante quanto as balas que já haviam enfrentado. Moraes dividiu, com os 3 os poucos mantimentos que encontrara nas mochilas dos mortos. Não sem antes pedir desculpas a cada corpo de onde tirava algo. Ele ainda falava com os mortos. Ainda os ouvia. Ainda acreditava que, do algum modo, estavam marchando com ele. Naquela noite, contou histórias reais, de antes da guerra. Histórias que mantinham a humanidade acesa. E quando dormiram, ele ficou de guarda. Sozinho, como sempre, nos dias seguintes. Guiou os 3 soldados e o alemão, agora lúcido o suficiente para andar, até um vilarejo abandonado. Lá, descobriram que o rádio ainda funcionava. Uma antena, velha e oxidada, captava sinais fracos de transmissões aliadas. Moraes, com os dedos trêmulos, enviou uma mensagem curta. Último da estrada 47. Com sobreviventes. Preciso de extração. Não sabia se havia sido ouvido, mas tinha feito sua parte. E enquanto esperavam, improvisou curativos. Reconstruiu um abrigo e desenhou, com carvão e papel, os rostos dos que ficaram para trás. Cada rosto, um nome. Cada nome, uma vida. E cada vida, um pedaço da sua. 3 dias depois, um helicóptero apareceu no céu. Ele quase não acreditou. Os 3 soldados choraram. O alemão sorriu, fraco. Mas Moraes apenas olhou para Horizonte. Quando a equipe de resgate tentou carregá-lo primeiro, ele recusou. Apontou para os outros. Depois para o caderno onde havia desenhado os rostos dos mortos. Eles vêm comigo. O comandante da operação,
Achou que ele delirava. Mas quando viu os desenhos e ouviu os nomes, entendeu? Moraes embarcou por último, carregando tudo, inclusive a promessa de lembrar. No retorno, foi condecorado, mas recusou medalhas. Não são para mim, disse. São deles. Entregou a pasta com os nomes dos companheiros caídos ao comandante do quartel e exigiu: incluam cada um como herói, mesmo os que ninguém encontrou. E depois disso, desapareceu. Largou o uniforme. Foi visto uma última vez, deixando flores em uma encruzilhada próxima à Estrada 47. E sumiu do mapa. Dizem que nunca quebrou o juramento. Dizem que, até hoje, ele visita o local nos aniversários da missão. Dizem que, à noite, se escuta alguém marchando sozinho por aquela estrada, e todos os que conhecem essa história sabem que é Moraes, o último homem da Estrada 47, o que se recusou a Esquus. Se você chegou até aqui, é porque esta história te prendeu, então aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar contando as histórias que a guerra quase fez o mundo esquecer. O corpo de André já não suportava o peso da promessa que fizera aos companheiros mortos, mas seu espírito seguia em pé, alimentado por algo maior que ele próprio. A missão agora era carregar a memória viva dos que caíram, e ele não precisava mais de ordens, nem de mapas, menos apenas da convicção que lhe ardia no peito, a mesma que o mantivera em silêncio diante dos tiros e das decisões erradas do comando. Era ele, sozinho, contra o silêncio que tentava apagar os nomes daqueles que lutaram com ele naquela maldita estrada no alto do vale. Quando o nevoeiro se ergueu, ele viu os primeiros soldados aliados surgindo com os tanques em marcha lenta. Sem saber o que havia por trás daquele paredão natural de silêncio, André desceu como um espectro coberto de lama e sangue seco, erguendo os braços para evitar ser alvejado. Quando o comandante americano se aproximou e perguntou quem ele era, ele respondeu apenas: sou o último da Estrada 47, senhor, e tenho algo para mostrar. O olhar dos homens ao redor variou entre incredulidade e respeito, mas bastou ver o estado do uniforme de André para entenderem que aquele homem não estava em cena. Ele era a própria história durante Horas. Ele guiou os oficiais por entre os escombros, apontando cada cruz improvisada, cada trecho de trincheira que havia sido cavado às pressas com as mãos nuas, mostrou os corpos, contou os nomes, relembrou os gestos de coragem. E quando terminaram de ouvir, não houve silêncio, houve lágrimas. Soldados endurecidos pela guerra se ajoelharam diante da terra, ainda úmida do sangue dos brasileiros. E o general americano ordenou ali mesmo que fosse erguido um memorial, um que jamais permitiria que aqueles dias fossem esquecidos. André apenas assentiu, mas dentro dele, algo se dissolvia menos um peso que começava, aos poucos, a se desprender. Lavaremonu, a um hospital de campanha, onde enfermeiras tentaram remover as feridas mais urgentes, mas algumas não eram visíveis. Nas madrugadas, ele acordava gritando nomes que ninguém entendia. Às vezes, saía correndo pelos corredores, achando que precisava alcançar o sargento Álvaro antes que ele fosse alvejado. A guerra ainda rugia dentro dele, e a Estrada 47 se estendia em sua mente como um labirinto sem saída. Os médicos chamavam aquilo de fantasmas do combate, mas André sabia que eram memórias com dívida. Não era loucura, era luto que ainda não tinha para onde escorrer. Foi condecorado, claro, medalhas, abraços, discursos emocionados. Mas ele só aceitou porque no discurso exigiu que cada nome do seu pelotão fosse mencionado em voz alta. Não queria ser o herói, queria ser a lembrança viva de todos os outros. Recusou condecorações. Ou todos recebem, ou eu não volto para casa, disse. O oficial superior concordou em silêncio. E assim foi feito. Quando o avião pousou no Brasil, André não desceu sozinho. O povo o esperava com faixas que traziam os nomes dos seus amigos mortos. Era como se o país, pela primeira vez, estivesse entendendo que a guerra não é feita por um menos, mas por muitos que não voltam. Nos anos seguintes, ele desapareceu da vida pública. Rejeitou entrevistas, convites para falar em palanques, até homenagens do governo. Preferiu se exilar num sítio no interior de Minas, onde passou a cuidar da terra, como quem retribui o que tirou dela. Plantava flores silvestres onde antes havia lama, e escrevia cartas para os pais dos companheiros mortos, mesmo quando não conhecia seus rostos. Contava como cada um partira, não com frieza militar, mas com o respeito de quem viu o último suspiro de um irmão. Muitas famílias lhe responderam. Algumas o visitaram, outras só choraram em silêncio, até que um dia, muitos anos depois, um jovem historiador bateu à porta do sítio. Havia lido relatos fragmentados sobre o homem, da Estrada 47, e queria ouvir a versão dele. André hesitou, como sempre, mas algo nos olhos do rapaz, menos talvez a sede por verdade, o convenceu a abrir a porta. Por semanas,
Ele contou tudo: das chuvas que afogavam as esperanças, as noites em que a fome rasgava o estômago, mais que o medo. Falou dos erros, dos sacrifícios, das ordens sem sentido e do juramento, aquele que o mantivera em pé sozinho até o fim. O historiador escreveu um livro, ganhou prêmios, mas fez questão de colocar apenas um nome na capa, em memória de todos os que caíram na Estrada 47. Na última manhã de sua vida, André levantou-se como sempre fazia, antes do sol, com a chaleira ao fogo e os pés descalços sobre o chão frio. Mas havia algo diferente. Vestiu o uniforme velho que guardava há décadas e andou até a pequena cruz de madeira que ele mesmo plantara no topo do morro. Sentou-se ao lado dela, respirou fundo e fechou os olhos. Quando o corpo foi encontrado horas depois, havia um leve sorriso em seu rosto e um papel dobrado no bolso. Missão cumprida. Agora posso descansar. Era a última página da história, que ele começou com um simples juramento. No enterro, vieram veteranos de todo o país. Muitos não o conheciam, mas todos sabiam quem ele era. Marcharam em silêncio, como ele ensinara, e no topo da cova, plantaram uma placa que não dizia General, Name Heraui. Apenas André Dantas, último homem da Estrada 47. E abaixo, ele não quebrou o juramento.